Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 4 de novembro. O presidente Jair Bolsonaro nega a interferência do comando da Polícia Federal. Ele prestou depoimento em inquérito que tramita no Supremo e apura declarações do ex-ministro Sérgio Moro. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você confere também. Tribunal Regional Federal da Primeira Região autoriza continuidade de investigações sobre atentado contra Jair Bolsonaro na campanha de 2018. Ministro Edson Fachin determina bloqueio de R$1 bilhão do governo de Alagoas por leilão de companhia de saneamento do estado. Trotes telefônicos. Plenário do Supremo julga a lei paranaense que exige dados de autores de chamadas de emergência indevidas. Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, o presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento à Polícia Federal no inquérito sobre suposta interferência política no órgão. Bolsonaro negou a interferência e ainda acusou o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, de negociar comando da PF em troca de indicação para o STF. O depoimento no Palácio do Planalto ocorreu depois que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, deu prazo de 30 dias para que a Polícia Federal ouvisse o presidente sobre uma suposta interferência política na corporação. No depoimento, Bolsonaro confirmou que, em meados de 2019, solicitou ao então ministro da Justiça, Sérgio Moro, a troca do diretor-geral da PF, Maurício Valeixo, por motivos de falta de interlocução, e indicou o nome de Alexandre Ramagem para o cargo, em razão da competência e confiança construída ao longo do trabalho de segurança pessoal durante a campanha de 2018. Foi justamente a saída de Valeixo, homem de confiança de Moro, que levou ao pedido de demissão do ex-ministro da Justiça em abril do ano passado. Ao anunciar a decisão, Moro disse que foi pressionado pelo presidente da República a trocar o diretor-geral da PF e diretores regionais para evitar investigações relacionadas à família Bolsonaro. A denúncia deu origem a um inquérito no STF, relatado pelo ministro Alexandre de Moraes. A Polícia Federal, Bolsonaro afirmou que Sérgio Moro teria concordado com a indicação de Ramagem, desde que ocorresse depois que o então ministro fosse indicado à vaga no Supremo Tribunal Federal. O presidente também foi questionado sobre a declaração feita numa reunião ministerial de que ele tinha uma polícia que não lhe dava informações. Bolsonaro respondeu que, na ocasião, se referia aos relatórios de inteligência para a tomada de decisões e não a informações sigilosas sobre investigações. Ele ainda confirmou que cobrou de Moro agilidade na apuração envolvendo a facada que sofreu durante a campanha de 2018 e que não viu o empenho do ex-ministro. Em setembro do ano passado, a Advocacia Geral da União chegou a pedir que o depoimento fosse tomado por escrito, mas no mês passado, quando a ação seria julgada pelo plenário do STF, Bolsonaro voltou atrás e concordou em prestar esclarecimentos pessoalmente. Jair Bolsonaro reforçou no depoimento que, ao sugerir as alterações na gestão da direção-geral ou em superintendências regionais, não teve qualquer intenção de interferência política na PF e que, mesmo com as trocas de comando, não seria possível interferir nas investigações por causa do sistema penal brasileiro. Em nota, o ex-ministro Sérgio Moro negou que tenha condicionado eventual troca no comando da Polícia Federal à sua indicação ao STF. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu pela continuidade das investigações sobre o suposto financiamento da defesa de Adélio Bispo no caso do atentado ao então presidente da República, Jair Bolsonaro. O TRF rejeitou um recurso da Ordem dos Advogados do Brasil que contestava medidas de busca e apreensão determinadas pela Justiça Federal em 2019 contra advogados particulares que se apresentaram para defender Adélio. Para os desembargadores, as diligências autorizadas pela terceira vara da subseção judiciária de Juiz de Fora não constituem violação ao sigilo profissional entre advogado e cliente e nem às prerrogativas da advocacia. Adélio Bispo foi absolvido no caso da facada após decisão que considerou que ele não poderia ser punido por sofrer de transtorno mental persistente. Adélio teve a prisão preventiva convertida em internação por tempo indeterminado. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça relaxou a prisão de um réu que aguarda julgamento há mais de 4 anos. O homem acusado de homicídio estava preso preventivamente e sem data definida para a sessão de julgamento. Por unanimidade, o colegiado considerou fora do razoável a duração da prisão cautelar. O
O acusado foi preso e pronunciado porque teria pago a outras pessoas, também denunciadas, para matarem a vítima a tiros. O crime teria sido motivado por vingança. Depois da data de julgamento do suposto mandante ter sido desmarcada várias vezes, a Defensoria Pública do Amazonas requereu o relaxamento da prisão, alegando excesso de prazo. O habeas corpus foi denegado pelo Tribunal de Justiça do Estado, por entender que o eventual excesso de prazo estaria superado em razão da pronúncia do réu. No STJ, a sexta turma deu provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. O relator, desembargador convocado Lindo Menezes, observou que a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na gravidade da conduta praticada, mas lembrou que a inobservância dos prazos processuais, na hipótese de réu preso, pode configurar coação ilegal nos termos do Código de Processo Penal. No caso analisado, Olindo Menezes destacou que o réu estava preso preventivamente desde maio de 2017 e que as sessões presenciais do júri foram sucessivamente desmarcadas, em razão da pandemia da Covid-19 e da complexidade do processo, que envolve pluralidade de acusados. Apesar das justificativas, o relator concluiu que houve excesso de prazo na prisão. Com a decisão, o réu aguarda o julgamento em liberdade, mas terá de comparecer ao juízo a cada 2 meses para justificar as atividades. Só uma correção. Há pouco eu falei da agressão de Adélio Bispo ao então presidente da República, Jair Bolsonaro. Claro, ao então candidato à presidência, Jair Bolsonaro. Desculpe pelo erro. O ministro Edson Fachin do Supremo determinou o bloqueio de R$1 bilhão ao governo de Alagoas. Essa quantia corresponde à metade do valor da outorga a ser pago ao governo estadual pela BRK Ambiental, que venceu o leilão de concessão do serviço de água e esgoto para a região metropolitana de Maceió. Segundo o PSB, que entrou com a ação no STF, o dinheiro não poderia ser repassado integralmente ao governo de Alagoas, mas sim compartilhado com os 13 municípios da região. A decisão do ministro Edson Fachin é liminar e vale até o julgamento final da ação. E a seguir, eleitores têm 6 meses para regularizar o título para as eleições de 2022. Voltamos em instantes. A Constituição é o documento que corporifica o começo democrático de uma sociedade política. Como tal, ela contém a síntese de como aquela sociedade se reconhece em termos de direitos e obrigações recíprocas, mas ela também mantém aberto o horizonte do que aquela sociedade ainda quer ser. O ministro Luiz Roberto Barroso foi sorteado como relator no Supremo das ações apresentadas pelos partidos Rede Sustentabilidade, PT e PSB contra a portaria que proíbe demissão por ausência de comprovação de vacinação. A portaria do Ministério do Trabalho foi publicada na última segunda-feira e também veda que o empregador exija certificado de vacinação em processos seletivos. Entre outros pontos, os partidos alegam que a norma ultrapassa os limites do poder regulamentar do Executivo e que ela fere o direito coletivo à saúde. O Tribunal Superior Eleitoral cassou Analina de Carvalho Cunha Salles, prefeita da cidade de Murici dos Portelas, no Piauí. Ela foi a candidata mais votada para a prefeitura da cidade em 2020 e foi casada com o prefeito eleito em 2012 e reeleito em 2016. Por isso, o plenário entendeu que a eleição de Analina configurou um terceiro mandato de um mesmo grupo familiar. Em revisão biométrica perante a Justiça Eleitoral, realizada em junho de 2017, a recorrida declarou-se casada, inclusive tendo apresentado como comprovante de residência uma fatura de fornecimento de água referente a imóvel em nome do então prefeito de Murici dos Portelas, Ricardo do Nascimento Martins Salles. Eleitores com pendências no título de eleitor têm 6 meses para regularizar a situação ou não poderão votar nas eleições de 2022. Isso porque o cadastro eleitoral será finalizado em 4 de maio, 150 dias antes do primeiro turno, conforme prevê a lei das eleições. Depois do dia 4 de maio, não será mais possível resolver pendências no título de eleitor, apenas solicitar a segunda via. A regularização pode ser feita no site tse.jus.br ou nos sites dos TREs. A Fazenda Pública não precisa adiantar custas para citação em processo de execução fiscal. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça.
Sob o rito dos recursos especiais repetitivos, a primeira sessão do STJ estabeleceu a tese, tema 1054, de que, nos termos do artigo 39 da Lei 6.830 de 1980, a Fazenda Pública, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas à citação, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida. Com a definição da tese, que confirma jurisprudência já pacificada no STJ, mais de 19 mil processos que estavam suspensos em razão da afetação do tema repetitivo, agora vão poder prosseguir nos tribunais de todo o país, com a aplicação do precedente qualificado. Relator dos recursos repetitivos, o ministro Sérgio Cuquina explicou que a discussão central era definir se as despesas postais com a citação no âmbito das execuções fiscais estão inseridas na previsão da lei que dispensa a Fazenda Pública do adiantamento de custas, mas impõe a obrigação de ressarcir a parte contrária no final da demanda se ficar vencida. Ao aprovar a tese repetitiva, a primeira sessão considerou ilegal o provimento 2.292 de 2015 do Tribunal de Justiça de São Paulo, de onde são originários os 3 recursos especiais analisados e que determinava o recolhimento antecipado das despesas postais de citação pela Fazenda Pública. Ainda sobre decisões do Superior Tribunal de Justiça, o INPI vai ter que reanalisar registro da marca Perdigão para calçados. O colegiado deu provimento ao recurso de uma fabricante de calçados e determinou que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI, reanalise o pedido de registro da marca Perdigão, utilizada por ela desde 1990. Para o colegiado, foi indevido o ato do INPI que indeferiu a solicitação com fundamento na possibilidade de aproveitamento parasitário, decisão posteriormente mantida em recurso administrativo devido ao alto renome da marca de produtos alimentícios, já que esse status especial ainda não havia sido concedido no momento do pedido de registro pela empresa calçadista. O recurso teve origem em ação proposta pela fabricante de calçados para anular ato do INPI que indeferiu o registro da marca mista Perdigão, depositada em 1996. Um recurso administrativo foi interposto e o INPI, quase 11 anos depois, manteve o indeferimento sob a alegação de que a marca de alimentos Perdigão possuía alto renome, fato que impediria o registro de marcas idênticas, ainda que para produtos distintos. A empresa argumentou que desde os anos 90 a marca vem sendo utilizada para designar os calçados produzidos na cidade de Perdigão, em Minas Gerais, e que o status de alto renome foi reconhecido à empresa de alimentos posteriormente. O juízo de primeiro grau e o Tribunal Regional Federal da 2ª Região haviam entendido que, ainda que a marca de produtos alimentícios não tivesse, na época do depósito da marca de calçados, o status especial, sendo ela amplamente conhecida, sua proteção à luz da teoria da diluição deveria impedir o registro de signos idênticos ou semelhantes também em segmentos distintos. Já para o relator do recurso no STJ, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, a decisão que negou o registro foi equivocada exatamente porque, à época do pedido de registro, não havia condição de status de alto renome reconhecido pelo INPI. Na avaliação do ministro, não faz sentido na sistemática do ordenamento jurídico brasileiro a afirmação de que a proteção contra a diluição poderia ser gozada não apenas pelas marcas de alto renome, que têm o status conferido exclusivamente pelo INPI, mas também por outras marcas famosas. O empregado de uma agroindústria não conseguiu reverter a demissão por justa causa depois de ter usado luvas que ele havia jogado no lixo. O motivo da dispensa foi o fato de o armazenista ter reutilizado luvas de trabalho que havia jogado no lixo do banheiro junto com papéis sujos. Na ação trabalhista, ele argumentou que não tinha contato direto com o alimento, já que apenas manuseava caixas e que, por isso, a justa causa teria sido desproporcional. O profissional acrescentou ainda que a dispensa teve como objetivo afastar a estabilidade acidentária que ele havia adquirido no ano anterior. Por isso, pediu a reversão da justa causa. Em primeiro grau, o pedido foi negado. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no Rio Grande do Sul manteve a sentença.
A decisão ressaltou que, apesar de o armazenista manusear apenas caixas, ele não estava isento de cumprir as normas de higiene, obrigatórias a todos os empregados envolvidos na linha de produção do aviário. Para o juízo, a falta de higiene, além do possível prejuízo à imagem da empresa, potencializa o risco de comprometimento da saúde de quem consome o alimento produzido. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora na segunda turma, ministra Maria Helena Malman, destacou que a empresa comercializa aves e derivados para o consumo humano, atividade que demanda extremo controle e regras rígidas de higiene no ambiente de trabalho, que no caso não foram seguidas pelo empregado. A ministra entendeu também que a não observância dessas regras em um setor sensível do ramo alimentício justifica a penalidade aplicada. Por unanimidade, a segunda turma rejeitou o recurso do armazenista e manteve a justa causa. A decisão foi unânime. E no próximo bloco, a sessão de hoje do Supremo Tribunal Federal. Voltamos em instantes. A Constituição é fruto da organização e da luta popular que a fez ser cidadã após um período ditatorial no Brasil. Em razão disso, é fundamental para sua materialização que o povo se mantenha permanentemente organizado e articulado. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que depósito no prazo para pagamento voluntário só é considerado pagamento mediante manifestação do devedor. Por unanimidade, o colegiado entendeu que durante o prazo de 15 dias para pagamento voluntário da dívida, como previsto no Código de Processo Civil, o depósito feito pelo devedor só pode ser considerado efetivo pagamento e não garantia do juízo para o oferecimento de impugnação, caso haja manifestação expressa do executado nesse sentido. Se não houver essa manifestação, será preciso aguardar o término do prazo para impugnação, e se ela não ocorrer, o depósito poderá ser confirmado como pagamento da dívida. A terceira turma negou o provimento ao recurso especial por meio do qual a credora questionava a validade da impugnação apresentada pelo banco devedor após o depósito efetuado no curso do prazo para pagamento voluntário. De acordo com ela, o depósito foi feito sem nenhuma indicação de que seria para garantir o juízo, o que levaria à conclusão de que os valores se destinavam à quitação do débito. O relator do recurso especial, ministro Marco Aurélio Belize, explicou que, conforme o CPC, iniciado o cumprimento de sentença a requerimento do exequente, o executado será intimado para pagar em 15 dias. Após esse prazo, sem o pagamento voluntário, terá início automático novo prazo de igual período para o oferecimento de impugnação. De acordo com o magistrado, o marco inicial do prazo de impugnação ocorre após o prazo anterior de 15 dias, desde que não tenha sido efetivado o pagamento voluntário. O relator apontou que eventual depósito realizado durante a primeira quinzena somente pode ser entendido como pagamento se o devedor se manifesta expressamente nesse sentido, ou se, após o prazo subsequente, que tem início independentemente de penhora ou nova intimação do executado, a impugnação não é apresentada. O Supremo Tribunal Federal rejeitou hoje a ação das operadoras de celulares contra a chamada Lei do Trote do Estado do Paraná. As empresas questionavam novas obrigações contratuais e punição às operadoras se não informassem os dados dos donos de linhas telefônicas envolvidos em trotes em serviços de emergência. Um transtorno para os serviços de emergência. Quem eu falo? Eu vi um gato atropelado, vem logo. Chamou DF, Arthur Gouveia, quem eu falo? Chamou DF. Cala a boca. Vamos tratar de emergência, ligação será encerrada. No Paraná, uma lei promulgada pela Assembleia Legislativa do Estado em 2012 trouxe punições específicas, entre elas multas para quem faz essa brincadeira de mau gosto, o trote. Para facilitar a identificação dos infratores, a lei determinou que os órgãos públicos que recebem essas chamadas devem passar o número da ligação para as operadoras de telefonia, que tem prazo de 30 dias para informar quem é o dono da linha telefônica. Se a operadora não respeitar esse prazo,
também é multada. Esse é um dos pontos questionados pela Associação Nacional das Operadoras de Celular. A ACEL sustenta que as regras aumentaram obrigações contratuais e violam a Constituição Federal. Para as empresas não cabe ao Estado legislar sobre a matéria, mas sim à União. A ação ainda é contra o envio de dados de consumidores. Afronta a Constituição na medida em que vulnera direitos constitucionais à privacidade, à intimidade, ao sigilo de dados, protegidos eles todos no âmbito do artigo 5º, incisos 10 e 12 da Constituição. O vice-procurador-geral da República sustentou que, apesar dos serviços de telecomunicação estar atrelado à União, isso não exclui a adoção de normas estaduais relacionadas à proteção e segurança pública. Quem expressa-se pelo serviço telefônico com um trote aos bombeiros ou um trote à polícia tem a liberdade de expressar-se e responder por essa sua atitude, mas não tem constitucionalmente o direito ao anonimato na sua comunicação. O relator ministro Gilmar Mendes afirmou que a lei do Paraná é constitucional, pois a segurança pública é de competência de todos os entes públicos. Além disso, rejeitou o argumento de invasão à privacidade dos dados pessoais dos cidadãos, desde que respeitados alguns requisitos. Que ocorra a instauração formal de um processo administrativo para apuração de responsabilidade com a observância de todas as formalidades e garantias. Que seja prolatada a decisão administrativa para fins de controle de legalidade e da finalidade da requisição, que indique as razões fáticas e jurídicas que sustentem a aplicação do dispositivo legal acima mencionado, a qual deverá ser comunicada às empresas de telefonia. Por unanimidade, os ministros decidiram que a norma é constitucional e votaram pela improcedência da ação. A lei está teleologicamente orientada a regular a proteção desses serviços e, evidentemente, nesta medida, não se está diante, com efeito, de hipótese de usurpação da competência da União para legislar sobre telecomunicações, recaindo a matéria sobre o rol de competência constitucionalmente atribuído ao Estado-membro. Um trote para as autoridades que cuidam de atendimento de emergência pode representar até um homicídio em potencial. Você retirar uma ambulância inutilmente ou você deslocar os bombeiros que fazem resgates em casos de desastre inutilmente significa muitas vezes privar o socorro, privar o atendimento a uma situação que verdadeiramente necessite. E no intervalo da sessão de hoje, o presidente do Supremo Tribunal Federal se reuniu com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, com o ministro Bruno Bianco, advogado-geral da União, e com a secretária-geral de Contencioso da AGU, Isabel Vinchon. Durante o encontro, foi entregue ao ministro Luiz Fux um memorando sobre a judicialização da saúde e a questão do fornecimento de medicamentos considerados de alto custo. O ministro da Saúde reforçou a necessidade de discutir com o Poder Judiciário o assunto para cumprir o artigo 196 da Constituição Federal, que consagra o direito à saúde como dever do Estado. O STF invalidou a prerrogativa de foro a defensores públicos, procuradores e delegado-geral da Polícia Civil do Piauí. Em julgamento do plenário virtual, os ministros do Supremo, por unanimidade, declararam a inconstitucionalidade de norma do Piauí, que dava foro privilegiado para o defensor público-geral do Estado, ao chefe da Polícia Civil e aos integrantes das carreiras de procurador e defensor público. A ação foi movida pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. A relatora, ministra Rosa Weber, argumentou que a Constituição já disciplinou em todas as esferas da federação e de forma detalhada as hipóteses de prerrogativa de foro, o que leva à exaustão da matéria e à impossibilidade de ampliação de seu alcance. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.